Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinando e Aprendendo. E hoje nós temos a nossa segunda aula do módulo de compostos moleculares. Eu vou ensinar na aula de hoje como que nós representamos a estrutura de Lewis. Tá ok? Então, vamos para a aula. Primeiro, vamos entender o que é a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é uma forma de representar um átomo ou uma molécula, incluindo seus elétrons de valência, proposta originalmente pelo químico G.N. Lewis. Ele propõe essas ideias num artigo muito interessante, um artigo de 1916, chamado The Atom and the Molecule, onde ele lança as bases do que hoje nós chamamos de regra do octeto. De acordo com Lewis, ele teorizou, ele lançou a imagem de que um átomo poderia ser representado, ou melhor, que a camada de valência de um átomo poderia ser representada como um cubo, de forma que o número de elétrons que um determinado átomo teria na camada de valência ocuparia a posição de um dos vértices do cubo. Por exemplo, o lítio, que está no grupo 1, apresenta um elétron na camada de valência, então, portanto, ele tem um vértice ocupado por um elétron. O carbono, por sua vez, apresenta 4 elétrons na camada de valência, então ele tem 4 vértices no cubo. Propositalmente, aqui no carbono, ele está dispondo esses elétrons exatamente na posição de um tetraedro, coerente com a geometria mais tradicional do carbono. O flúor, por sua vez, que está lá no grupo 7, é um halogênio, vai ter 7 vértices ocupados. Um átomo, portanto, ganharia estabilidade se ele tivesse seus 8 vértices ocupados, tivesse o cubo completamente formado, como seria o caso de um gás nobre. Um gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência, reagem muito pouco, portanto tem uma alta estabilidade. Se um desses átomos conseguisse adquirir 8 elétrons na camada de valência, conseguisse preencher o cubo, ele estaria estável. Bom, o artigo ele mostra os argumentos que ele utilizou para chegar a essa conclusão. Esse é um artigo que vale muito a pena ser lido, principalmente por professores e alunos de química. Ele pode ser obtido diretamente na página do Journal of American Chemical Society. Se você estiver numa universidade federal, na verdade uma universidade pública ou no Instituto Federal, você tem acesso a esse artigo. Nesse artigo ele também mostra a representação de como seria feita uma ligação química. Um átomo que não tivesse o cubo preenchido, ele poderia compartilhar um vértice com outro cubo, que representaria um átomo, e com isso ele também teria 8 elétrons na camada de valência. É o caso, por exemplo, que nós temos essa determinada representação. Esse átomo ele apresenta 8 elétrons na camada de valência, ele pode ser um ânion, por exemplo. Esse daqui apresenta 6, mas se eles compartilharem 2 vértices, ou se eles compartilharem uma aresta, né, do cubo, ambos ficariam com 8 elétrons. É o caso aqui da representação C. Tem esses 2 vértices compartilhados, representando, então, uma ligação química. Nesse outro desenho, esses 2 cubos têm uma face compartilhada, ou tem 4 vértices compartilhados, representando, assim, uma ligação do tipo dupla. É óbvio que nessa representação de cubos, ele não foi capaz de representar ligações do tipo tripla. Ele chama a atenção também que existem representações intermediárias. Por exemplo, essa estrutura B seria o meio termo entre o A e o C. Ela poderia existir. Não seria mais estável, mas poderia existir. Hoje, nós utilizamos a estrutura de Lewis largamente, mas não com representação em cubos. Utilizamos a representação onde nós colocamos o símbolo do elemento químico. Cada compartilhamento de um par de elétrons ligado, nós representamos como um traço. Se eu tiver mais de um par, eu vou representar por 2 traços. E os elétrons não ligantes eu também represento ao redor do átomo. Nesse caso aqui eu estou representando através de 2 pontos, mas existem outras representações que eu utilizo uma barra ao invés de 2 pontos. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, a montar a estrutura de Lewis, a organizar os átomos da maneira mais coerente da ligação química entre eles, incluindo o número de elétrons não ligantes na camada de valência, pois isso é uma informação fundamental, principalmente para a reatividade química.
A maioria de vocês já conhece a estrutura de Lewis, já estudaram isso na escola. Só que vocês aprenderam uma versão que eu vou dizer uma versão pré-pronta. Como assim? Bom, eu sei que o oxigênio está no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, então para completar o octeto ele vai fazer 2 ligações. O carbono está no grupo 14, para completar o octeto ele precisa fazer 4 ligações. Isso vai ser válido na maioria das vezes, mas vamos encontrar alguns exemplos em que isso não vai ser suficiente. Na verdade, a estrutura de Lewis ela segue uma sequência de regras para ser montada. E normalmente eu peço que, por favor, na aula de hoje, livrem a mente de vocês de qualquer preconceito. Vamos lá. O que é, ou melhor, como é que eu monto uma estrutura de Lewis? Primeiro de tudo, eu tenho que identificar quem é o átomo central da minha molécula. Em moléculas simples, normalmente eu tenho apenas um átomo central. E quem é esse átomo central? Bom, esse átomo central ou é o átomo menos eletronegativo, ou é o átomo que pode fazer o maior número de ligações, ou os dois. Uma vez que eu identifiquei o átomo central, o segundo ponto é, depois que nós identificamos o átomo central, nós vamos ligar os demais átomos, que eu vou chamar de átomos ligantes ou átomos periféricos, a esse átomo central. Por exemplo, nessa molécula, que é a molécula do formaldeído, o átomo central é o carbono. Os átomos periféricos são os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Eu vou identificar o átomo central e vou ligar os átomos periféricos a ele. Quando eu monto essa estrutura, esse primeiro esqueleto, aí eu vou contar todos os elétrons da camada de valência de todos os átomos. Nesse caso específico, eu vou contar o número de elétrons de valência do oxigênio, do carbono e dos 2 hidrogênios. Uma vez fazendo a contagem total desses elétrons, aí eu vou distribuir esses elétrons. Eu vou começar distribuindo pelos átomos periféricos, pelos átomos da ponta, até eles completarem o octeto. Depois disso, depois que eu completar o octeto dos átomos periféricos, eu vou adicionar ou não no átomo central. Às vezes é necessário utilizar ligações duplas ou ligações triplas. A gente vai ver alguns exemplos que, fazendo apenas ligações simples, não dá para completar o octeto em todos os átomos. Nessa molécula, por exemplo, foi necessário utilizarmos uma ligação do tipo dupla. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro deles, a molécula de metano, a molécula de CH4. O que eu tenho que fazer? Identificar o átomo central. Bom, o átomo central dessa molécula é o carbono. O carbono não é o menos eletronegativo, mas é o que faz o maior número de ligações. O carbono é o átomo central. Vou ligar os átomos de hidrogênio, que são os átomos periféricos, ao átomo central. Aqui os 4 átomos de hidrogênio. E agora eu vou fazer a contagem dos elétrons. Cada carbono contribui com 4 elétrons na camada de valência. Os 4 átomos de hidrogênio, cada um contribui com 1 elétron. Então, no total, eu tenho 4 elétrons na camada de valência para os 4 hidrogênios. Ou seja, eu tenho 8 elétrons para distribuir. Só que no momento que eu liguei o hidrogênio ao carbono e fiz esse traço, cada traço desse é uma ligação química. E essa ligação é realizada através de um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Como eu tenho 4 ligações, aqui eu gastei 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, eu já gastei esses 8 elétrons para fazer a molécula de metano. Eu não tenho mais elétron para distribuir. Então, a estrutura de Lewis acabou aqui. O carbono está com 8 elétrons ao redor. Notem que 2, 4, 6, 8. Cada hidrogênio está com 2 elétrons. Todo mundo está estável. Bom, esse é o caso mais fácil de todos. Vamos ver outro exemplo agora. Amônia. Amônia é a molécula de NH3. O átomo central é o nitrogênio. Não porque ele é o menos eletronegativo, mas sim porque ele é o que faz o maior número de ligações. Então, eu tenho o nitrogênio como átomo central e cada hidrogênio como átomo periférico. O que a gente faz depois disso? Conta os elétrons. O nitrogênio é do grupo 15. Então, um átomo de nitrogênio ele contribui com 5 elétrons da camada de valência. 3 átomos de hidrogênio contribuem com 3 elétrons.
eu tenho um total de 8 elétrons para distribuir. Só que notem, eu gastei 2 elétrons para fazer essa ligação, 4, 6. Eu já gastei 6 elétrons. Faltam quantos elétrons para distribuir nesse caso? 2. Esses 2 elétrons eu vou começar distribuindo pelos átomos periféricos. Só que aqui os átomos periféricos são hidrogênios. Eles já estão estáveis. Já tem 2 elétrons na camada de valência. Esses 2 elétrons eu vou colocar então sobre o átomo central, sobre o nitrogênio. Se eu fiz tudo certinho, está todo mundo com 8. Ou melhor, se eu fiz tudo certinho, está todo mundo estável. Cada hidrogênio tem 2. O nitrogênio apresenta 2, 4, 6 elétrons ligados, com mais 2 não ligados, 8 elétrons. Então, o nitrogênio está com seu octeto completo. Só que, nesse caso, eu tenho um par não ligante. Mais um exemplo. A molécula de formaldeído, que foi aquela molécula que nós vimos lá no pensamento do Lewis. O formaldeído é uma molécula mais complexa. Eu tenho que identificar o átomo central. Quem é o átomo central? Nesse caso, o carbono. Carbono sendo o átomo central, eu vou ligar todos os átomos periféricos ao redor dele. Então, vou ligar hidrogênio e oxigênio. Percebam que para fazer esse esqueleto, eu já gastei 6 elétrons, já gastei 3 pares de elétrons. Vou contar todos os elétrons. Bom, o oxigênio ele contribui com 6 elétrons de valência. O carbono contribui com 4. 2 hidrogênios contribuem com 2 elétrons. Eu tenho um total, nesse caso, de 12 elétrons na camada de valência. Desses 12 elétrons, eu já gastei 6 para formar o esqueleto. Então, vou subtrair aqui 6 elétrons. Eu vou ter um total de 6 elétrons a serem distribuídos. Vou começar a distribuir esses elétrons pelos átomos periféricos. Os átomos de hidrogênio não precisam de elétrons, eles já estão completos. Oxigênio. Bom, o oxigênio tem 2 elétrons aqui. Ele precisa de 8. Quantos elétrons eu vou gastar para que ele fique com o octeto completo? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Fechou o octeto para ele. Eu tinha 6 elétrons para distribuir. Gastei os 6 elétrons aqui. Acabou a minha estrutura de Lewis. Só que tem um problema. O carbono apresenta apenas 6 elétrons na camada de valência. Essa estrutura de Lewis pode até existir, mas não é a estrutura de Lewis mais estável para o formaldeído. Lembra o que eu faço quando esse artifício não funciona? Eu começo a utilizar então ligações duplas ou triplas. Nesse caso, eu vou tentar redesenhar uma nova estrutura de Lewis, só que eu vou utilizar agora uma ligação dupla. Entre o carbono e o hidrogênio? Não, não precisa. Entre o oxigênio e o carbono. Eu vou colocar uma segunda linha aqui para representar a ligação dupla. Eu vou apagar minha conta aqui e vou refazer a contagem. Nota que agora eu já gastei 8 elétrons. 2 aqui e 4 no carbono com oxigênio. Então, eu gastei 8 elétrons dos 12 que eu tenho disponíveis. Eu vou ter que distribuir então agora apenas 4 elétrons. Começa pelos átomos periféricos, no caso do oxigênio. Ele já tem 2, 4, agora 5, 6, 7, 8. Eu já gastei meus 4 elétrons ao adicionar no oxigênio. O oxigênio está com o octeto completo, o carbono está com o octeto completo e cada hidrogênio está estável. Então, essa é a melhor estrutura de Lewis para representar o formaldeído. Mais um exemplo. Vamos olhar agora o gás carbônico. Mesmo esquema. Identifico o átomo central, no caso o carbono, que faz o maior número de ligações. Ligo os átomos periféricos ao carbono. Eu tenho os oxigênios ligados ao carbono, cada um gastando 2 elétrons. Ao fazer a contagem de elétrons, eu vejo que o carbono, que é do grupo 14, me fornece 4 elétrons. 2 átomos de oxigênio me fornece 12 elétrons, cada um me fornece, na verdade, 6. Eu tenho um total de 16 elétrons para distribuir. Como é que eu faço? Começo pelo átomo central, ou melhor, começo a distribuir esses elétrons pelos átomos periféricos. Só que eu já gastei 4 elétrons para montar o esqueleto, então vou subtrair aqui menos 4 elétrons, vou distribuir 12.
Como que eu distribuo esses 12? Eu começo distribuindo entre os átomos periféricos. Coloco 2 aqui ao redor do oxigênio, 4, 6. Esse oxigênio está com o octeto completo. Faço a mesma coisa no outro. Tenho mais 6 elétrons. Coloco os 6 elétrons ao redor do oxigênio. Cada oxigênio com isso fica com o octeto completo, utilizando esses 12 elétrons a serem distribuídos. Mas o carbono não. O carbono vai ter apenas 4 elétrons. Ele não está com o octeto completo. Eu não considero essa estrutura de Lewis como sendo a ideal. O que eu faço? Bom, faço uma outra tentativa, agora colocando uma dupla ligação. O que vai mudar na minha conta? Eu continuo tendo 16 elétrons, só que dessa vez eu estou gastando, na verdade, 6 elétrons e não 4. Eu vou ter um total agora de 12 elétrons para distribuir. Dentre esses 12, eu vou colocar 6 ao redor desse oxigênio. Vamos sobrar 4. Esses 4 eu vou colocar ao redor desse outro. Mesmo assim, eu não consigo completar o octeto do carbono. Essa estrutura também não é a correta. O que eu faço? Tento uma segunda vez, ou melhor, uma terceira vez. O que eu faço? Tento agora uma terceira vez. Nessa terceira vez, eu vou utilizar duas ligações duplas. Carbono-oxigênio, uma dupla. Carbono-oxigênio, outra dupla. Na minha conta aqui, eu vou ter que mudar alguns valores. Notem, eu já gastei aqui 8 elétrons, então menos 8 elétrons. Vou ter agora 8 elétrons para distribuir. Cada oxigênio já está com 4. Precisa de 4 elétrons não ligantes. A mesma coisa para o outro oxigênio. Com isso, eu distribuo os 8 elétrons e todo mundo tem 8 elétrons de camada de valência. Esse oxigênio tem 8, esse oxigênio tem 8, o carbono tem 8. Faz 4 ligações. Então, essa é a melhor estrutura de Lewis para o gás carbônico. Ficou claro? Mas aí você pode me perguntar, Antônio, eu sei fazer isso de uma forma muito mais fácil. Eu sei que o carbono sempre vai fazer 4 ligações, o oxigênio sempre vai fazer 2, é só juntar uma ligação com a outra. Isso pode adiantar bastante. Mas, como disse, terão casos em que isso não vai funcionar. Por exemplo, alguns dos casos que nós vamos ver agora. O primeiro deles, dióxido de nitrogênio. Bom, vamos seguir o modelo da estrutura de Lewis. O dióxido de nitrogênio. O nitrogênio é o átomo central. Ele vai estar ligado a 2 átomos de oxigênio, como átomos periféricos. Vamos fazer a contagem. Eu tenho, para o nitrogênio, 5 elétrons. Para os 2 oxigênios, eu tenho 12 elétrons, 6 para cada um. Vou ter um total de 17 elétrons a serem distribuídos. Primeiro, essa é uma molécula onde não é possível que todos os átomos tenham o octeto completo, porque não tem como ter o octeto completo. É uma molécula com número ímpar de elétrons. É o que nós chamamos de radical. Por ser uma molécula onde os átomos não possuem o octeto completo, ou todos os átomos não possuem o octeto completo, essa é uma molécula bastante reativa. E, de fato, o dióxido de nitrogênio é muito reativo. Mas vamos tentar distribuir esses 17 elétrons da melhor maneira possível. Alguém vai ficar sem. Quem é que vai ficar sem um elétron? O nitrogênio, que é o menos eletronegativo da história. Então vamos lá? 17, eu já gastei nessa representação 4 elétrons, vou distribuir 13. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completei os oxigênios. Para chegar a 13, falta só 1 sobre o nitrogênio. Nessa condição, o nitrogênio tem 5 elétrons de camada de valência. Tudo bem que ele não vai completar o octeto, mas ficar apenas com 5 elétrons não é a melhor situação. Então, essa estrutura de Lewis não é boa, não é a mais adequada. Vamos tentar, então, uma segunda vez, agora utilizando uma ligação dupla. Vou colocar uma ligação dupla de um dos lados da molécula. Nossa conta vai mudar um pouco, mais uma vez. Aqui eu teria utilizado 6 elétrons. Então, vou ter 11 elétrons para distribuir. O oxigênio da esquerda vai precisar de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O daqui vai precisar de 4. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Ambos estão estáveis. O átomo de nitrogênio central, 1 elétron.
ele vai ter 2, 4, 6, 7 elétrons. É o melhor que ele consegue ficar. Então, essa é a melhor estrutura de Lewis para o NO2. Tá, mas e daí? O que ela tem de diferente? Ela tem de diferente que o oxigênio vai fazer 2 ligações, como era de se esperar. O nitrogênio faz 3, mas esse oxigênio aqui, ele faz apenas uma ligação. Ah, mas o oxigênio não tem que fazer 2 ligações? Sempre? Não, ele pode fazer apenas uma, dependendo da condição. Ele pode fazer mais de 2 ligações, dependendo da condição. É isso que a estrutura de Lewis diz. A montagem da estrutura de Lewis, eu não me preocupo quantas ligações o átomo vai fazer, desde que ele esteja com o octeto completo, ou quase completo, como nesse caso. Eu não preciso me preocupar se ele sempre vai ter que fazer 2 ligações. E não para por aí não, temos inúmeros outros exemplos. O NO2 foi apenas um. Uma molécula bem próxima dele, o cátion nitrônio, o NO2+. Mesmo esquema. Vou montar o esqueleto. Aqui eu tenho como distribuição, para o nitrogênio, 5 elétrons. Para os 2 oxigênios, eu tenho 12 elétrons. Só que ele é um cátion. Se ele é um cátion, significa que ele perdeu um elétron. Então, eu vou ter que colocar aqui menos 1 elétron devido à carga. E se a carga fosse 2+? Aí seria menos 2 elétrons. Então, eu vou ter um total de 5 com 12, 17, menos 1, 16 elétrons a serem distribuídos. Com essa estrutura, eu já gastei 4 elétrons. Vou tentar fazer a conta inicialmente com 12. Vou colocar esses 12 elétrons ao redor de cada oxigênio. Cada oxigênio vai ficar estável. Só que eu vou ver que não vai dar certo porque o nitrogênio vai ficar com apenas 4 elétrons na camada de valência. Então essa não é a estrutura de Lewis ideal. O que eu faço? Tento mais uma vez. E aí, pessoal, vamos adiantar. Se eu colocar uma dupla ligação aqui, também não vai dar certo. Vai ser um caso muito parecido com o CO2, porque ele apresenta o mesmo número de elétrons que o gás carbônico. Eu já vou adiantar e vou colocar 2 duplas ligações. Na minha conta que eu terei gasto 8 elétrons, irão sobrar 8 elétrons. Vou colocar 4 elétrons sobre cada oxigênio. Com isso eu distribuo os 8 elétrons. E agora, todos os átomos estão com o octeto completo. Esse oxigênio tem 8 elétrons, o nitrogênio tem 8 elétrons, e o outro oxigênio tem 8 elétrons. Para dizer que é um cátion, eu represento entre colchetes e coloco a carga do cátion do lado de fora. Percebam, o nitrogênio não está fazendo 3 ligações, como ele deveria supostamente fazer. Ele está fazendo 4. E não tem problema nenhum. Está todo mundo feliz com o octeto completo. A mesma coisa eu posso ver para o íon nitrito. O íon nitrito é NO2-. É muito parecido com o que nós vimos, só que nesse caso, o nitrogênio vai contribuir com 5 elétrons de camada de valência, os 2 oxigênios irão contribuir com 12, só que como ele é um ânion, ou tem um elétron a mais, eu vou ter que adicionar um elétron. Ao invés de eu ter 17, agora eu terei 18 elétrons para distribuir. Nesta representação, eu já gastei 4 elétrons. Vou tentar distribuir 14 elétrons. Vou gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não deu certo, o nitrogênio está com apenas 6 elétrons. Essa não é uma boa estrutura de Lewis. Vou tentar mais uma vez, agora colocando uma ligação dupla. Vou colocar desse lado aqui. O que muda na minha conta? Ao invés de ter utilizado 4 elétrons, aqui eu utilizei 6. Portanto, eu vou ter 12 elétrons a distribuir. Vou colocar 6 sobre esse oxigênio, para que ele fique com o octeto completo. 4 ao redor desse, 2 pares ao redor desse oxigênio. Gasto 10 elétrons, com mais 2 aqui, 12. Agora o nitrogênio tem 12, ou melhor, agora o nitrogênio tem 8 elétrons de camada de valência. 6 provenientes das ligações e um par não ligante. Essa é a melhor estrutura de Lewis para o íon nitrito. De novo, como ele é um íon, vou colocar entre colchetes e uma carga negativa. Notem que esse oxigênio está fazendo apenas uma ligação. Tem problema? Não. Todos estão com o octeto completo. Eu estou obedecendo as regras da estrutura de Lewis.
Não preciso forçar o sistema a nada. Não é necessário utilizar a chamada ligação dativa. Nesse caso, isso não é necessário. É só seguir as regras da estrutura de Lewis. A mesma coisa para o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma molécula simples, só que às vezes a gente tem problema na hora de desenhar a estrutura de Lewis. Essa molécula eu tenho 4 elétrons provenientes do carbono, 6 elétrons provenientes do oxigênio, um total de 10 elétrons. Para montar esse esqueleto eu já gastei 2 elétrons, vou distribuir 8 elétrons. Por onde eu começo? Bom, nesse caso, a princípio, tanto faz. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao redor do oxigênio, 7, 8 ao redor do carbono. Completou o octeto? Não. Então, essa estrutura não é boa. Vou tentar agora uma nova estrutura com uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Vou ter que mudar um pouco a conta. Onde aqui era 2, agora eu vou colocar 4. Vou distribuir 6 elétrons. 1, 2, 3, 4. Completou para o oxigênio. 5, 6. Não completou para o carbono. Também não é uma boa estrutura. O que eu faço? Tento agora uma ligação do tipo tripla. Vou mudar um pouquinho aqui. Serão gastos 6 elétrons para representar esse esqueleto e irão sobrar 4 a serem distribuídos. Vou colocar 2 ao redor do oxigênio e 2 ao redor do carbono. Pronto, todo mundo agora com o octeto completo. Notem, o carbono não teve que fazer 4 ligações, nem o oxigênio teve que fazer 2. Mas eu tenho aqui representado 2 átomos formando a molécula de monóxido de carbono, ambos com o octeto completo, apenas seguindo as regras da estrutura de Lewis. Por isso que eu pedi para vocês terem sua mente aberta ao assistir essa aula, não ficarem com pré-conceitos. O átomo não tem que fazer aquele número determinado de ligações. Na maioria das vezes ele vai fazer, mas terão situações em que ele não vai fazer. Certo? Bom, eu prometo que esse é o último exemplo. Bom, vamos olhar aqui a molécula de óxido nitroso, o N2O. Primeiro, ela é uma molécula um pouco esquisita. O átomo central não é o oxigênio, é o nitrogênio. Como é que eu sei disso? Bom, se eu tentar fazer a estrutura com o oxigênio como átomo central, a gente vai ver que não vai dar muito certo. Então, vamos manter esse esqueleto e vamos fazer contagem de elétrons. Eu tenho para o oxigênio 6 elétrons. Para 2 nitrogênios eu tenho um total de 10 elétrons. Eu vou ter um total de 16 elétrons a serem distribuídos. Para adiantar um pouco, eu posso fazer aquele mesmo processo de tenta uma ligação, tenta 2, tenta 3. Eu vou pegar um atalho. Eu vou colocar 3 ligações aqui entre o nitrogênio e o oxigênio. Então, dos 16 elétrons a serem distribuídos, eu já gastei 8. Eu vou distribuir o restante. Bom, eu tenho mais 8. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos estão com o octeto completo. Mas eu teria também uma outra possibilidade. Eu posso colocar no mesmo esqueleto, só que colocar a ligação tripla não entre o nitrogênio e o oxigênio, e sim entre os 2 nitrogênios. E de novo, gastei 8 elétrons, vou ter que distribuir 8. Só que agora vou ter 6 elétrons sobre os átomos de oxigênio e 2 elétrons sobre o átomo de nitrogênio. Também todo mundo com 8 elétrons. Eu ainda tenho uma terceira possibilidade. Eu posso colocar uma ligação dupla entre o nitrogênio e o oxigênio e uma ligação dupla entre o outro nitrogênio e o oxigênio. Dentre os 16 elétrons, com essa estrutura eu terei já gasto para montar esse esqueleto 8 elétrons. Então vamos sobrar 8 a serem distribuídos. Vou colocar 2 sobre os nitrogênios, 2 pares, totalizando 4 elétrons, e os demais elétrons sobre o átomo de oxigênio. Com isso, eu tenho também uma outra estrutura de Lewis, onde todos os átomos têm 8 elétrons. A minha pergunta é, qual a estrutura de Lewis mais adequada? A estrutura 1, a estrutura 2 ou a estrutura 3?
Notem que as três são estruturas de Lewis válidas, não estão erradas. Mas qual é a mais representativa? Ou qual é a certa? Ou pelo menos, qual é a mais certa? Alguém sabe? Como consigo responder a essa pergunta? Bom, já falei demais na aula de hoje. Não vou responder isso nesta aula. Vou deixar para a próxima aula para nós vermos qual vai ser o critério de desempate entre essas três estruturas de Lewis e que vai servir também como critério de desempate para outras moléculas que apresentem estruturas de Lewis válidas, porém não equivalentes. Tá ok? Bom, gostaram do vídeo? Então, por favor, compartilhem em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deem o seu like, porque ao fazer isso, que não gasta nem 2 segundos do seu tempo, vocês irão ajudar o canal a crescer e mais pessoas terão acesso às aulas de Química. Mais pessoas terão acesso em suas casas a aulas de Química de qualidade, aulas de Química que eles deveriam aprender na graduação, na universidade. Tá bom, galera? E também visitem lá o blog, visitem lá o Ensinando e Aprendendo. O link está na descrição do vídeo e eu aguardo vocês lá. Tá bom? Até a próxima do Ensinando e Aprendendo.